E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o seu Vídeo de Saúde. Um pouquinho mais curto hoje, gente, assim, por questão de horário político. Então você tem que entender que também somos nós, como emissora católica, cristã, obrigados a passar os horários políticos. Por isso estamos o tempo mais reduzido. Mas vamos aproveitar porque ele está aqui, minha gente, Dr. Carlos Melro, médico neurocirurgião. Se tem alguém nesse planeta que entenda a nossa cabecinha do pescoço para cima, gente, tá aqui hoje, né? Pescoço para cima não pode dizer, mas entende do corpo inteiro, porque tudo está relacionado. A gente viu que o estômago provoca dor de cabeça, a coluna, viu, mãe? Provoca dor de cabeça também, viu? Então tem que se cuidar. Doutora, a gente viu aí sobre enxaqueca e tem outra também, cefaleia insalva. Vou pedir para a nossa diretora colocar aí e o senhor vai explicando o que é uma cefaleia insalva, doutor. Sim. Então, a cefaleia insalva já é uma condição mais rara de acontecer. Então, ela acomete principalmente homens e vem associado com fatores de inchaço, coriza e tal. Mas ela já começa muito intensa, ela já vem muito forte, geralmente... Subitamente, assim, subitamente, ela vem, já só. começa forte e ela é bastante incapacitante. Então, ela é um dos casos onde nós entramos com um tratamento profilático, medicamentoso, tomar remédio constantemente para que se evite essas crises, né? Ô, doutor Carlos, assim, mais os homens, porque tem talvez o fator, hoje está mais ou menos equiparado, mas também tem o fator cigarro, bebida também ou não? Vamos dizer assim, existem algumas situações que podem desencadear a dor, principalmente a enxaqueca, e que a gente tem que prestar atenção também para que se evite, né? O que eu falei, às vezes o tratamento não requer remédio, mas uma melhor relacionamento com os alimentos, com o sono. Então, vamos supor, o indivíduo que exagera no café, a cafeína. O excesso de cafeína pode ser um fator desencadeante da dor de cabeça. Ele pode abrir a porta lá. Pode abrir. Então, a cafeína existe no café, nesses chás, chá verde, nesses refrigerantes à base de cola, que é esses mais escuros, né? Pode falar a marca? Pode, Coca-Cola aí, pode. Coca-Cola, Pepsi-Cola e tal. Então, então, eles têm muita cafeína. Por outro lado, o indivíduo exagera no café a semana inteira. No final de semana ele para, ele não toma café. Então, ele tem a abstinência. Então, a dor de cabeça pode vir pelo excesso ou pela falta de algo que ele está habituado. Ou, às vezes, a pessoa é acostumada a dormir 6 horas por dia, porque trabalha, chega no final de semana, dorme 10 horas. Pode dar dor de cabeça. Entendi. Ou o oposto, dormir a menos, esses fatores todos. Ainda aproveitando essa questão, assim, eu citei o cigarro e bebida, por que de repente, doutor, eu não tenho o hábito de beber, eu não tenho essa cultura e eu não tenho resistência para isso. Por que de repente algumas pessoas assim, tomam um pouquinho e dói a cabeça? Por quê? É hábito, é costume ou sei lá? O álcool em si, ele pode ser o fator desencadeante da dor, como qualquer outra substância. Em alguns casos, por exemplo, tem pessoas que são sensíveis ao álcool, mas também, por exemplo, ao vinho tinto, por causa daquela substância tinta, né, a tiramina, que tem no vinho e que pode ter no queijo. Então, às vezes, a sensibilidade é um fator específico. Tem um tipo de cefaleia, de dor de cabeça, cefaleia chamada cefaleia do restaurante chinês, porque lá eles usam muito aquele tempero à base de ciclamato monossódico e ela é um fator desencadeante da dor. Então, voltando lá ao início, a gente tem que se informar direitinho, falar, dor de cabeça, onde eu fui comi comida chinesa, comida japonesa e tive a dor. Então, começa a relacionar com isso. Algumas frutas, alguns temperos, a bebida, principalmente em excesso, tudo isso pode desencadear a dor. E é verdade assim que a salva está dizendo ali que de 15 até 3 horas é o tempo, doutor? De 15 minutos até 3 horas, está dizendo ali, né? A dura. Sim.
a cefaleia em salvas, né? Isso. E ela vem, e às vezes ela é localizada num determinado período do ano. Então, chega em alguns meses do ano, a pessoa tem essas crises que podem durar 2, 3 meses, e depois essas crises desaparecem, depois num outro momento, outro ano ela volta, só que ela vai cada vez ficando mais crônica, mais presente, né? E essas crises muito intensas que podem durar até 3 horas naquele dia, e a pessoa sofrer de uma dor muito forte. A nossa amiga Alda Bernardes, um beijo, dona Alda, ela que é de Itapevi, São Paulo, ela falou assim que quando vai se deitar, doutora, assim, ela deita bem, etc, né? E lá pelas 3 da manhã ela acorda com muita dor de cabeça, né? E ela já passou por vários exames e nada consta. O que é isso, doutor? É uma alimentação? É posicionamento no dormir? O que pode desencadear aí, doutor? Dona Alda, boa noite, dona Alda. A senhora fez corretamente. Um dos sinais de alerta para que se faça uma investigação através de exames de imagem é quando a pessoa tem dor de cabeça que se inicia à noite, acordando a pessoa. Isso é um tipo de sinal que representa um alerta. Uma vez que foram feitos os exames e descartado qualquer situação mais grave, existem as dores de cabeça desencadeadas pelo sono, que é um tipo de cefaleia primária, e também a gente tem que considerar as doenças do sono. De repente, a pessoa pode ter uma apneia do sono, uma condição assim, e que pode ser fator gerador de dor de cabeça, ou à noite a ansiedade, ou de dia. o estresse, a ansiedade vão provocando, a pessoa que quer dormir não consegue, aí vira um ciclo vicioso de ansiedade, de irritabilidade e pode estourar na cabeça, ou seja... Pode, os distúrbios do sono produzindo a dor de cabeça, de noite ou de dia. Entendi. Não necessariamente só à noite. Isso pode acontecer. Diretora, tinha outra tela sobre em salva, não tinha? Você falar em salva, vamos colocar ali, tem esse. Provoca agitação e pode vir acompanhada de vermelhidão ou lacrimejamento nos olhos, congestionamento nasal e queda da pálpebra no mesmo lado da dor. É mais frequente no período noturno. Confere, doutor? Sim. A cefaleia em salva, houve época em que ela... se imaginava que ela tinha um componente alérgico, se chamava também de cefaleia histamínica, porque ela tem essa reação vascular, né? Essa reação de vermelhidão nos olhos, congestão nasal, que lembra uma reação alérgica. E é bem assim, a característica é essa, ela é súbita, intensa, em salvas e acompanhado de congestão nasal, coriza, congestão nos olhos, vermelhidão, né? Então é um quadro típico e de diagnóstico fechado, né? Quando a gente prepara outra tela aí, outro tipo, outra modalidade de dor de cabeça, a nossa amiga Simone do Nascimento Dias de Sumaré, São Paulo, obrigado Simone pela participação, viu querida? Deus te abençoe, viu? Ela tem crise de enxaqueca todos os dias e faz 3 anos, mas desde os 12 anos de idade sofre com esse problema. Agora não toma mais nenhum medicamento. Tem algum outro tratamento alternativo, pergunta ela, para ajudar nesse sentido, doutor? É a Simone de Sumaré. Olá, Simone, obrigado pela pergunta. Uma vez feito um mapeamento do quadro, qual é o fator provocativo da dor e qual seria o melhor tratamento, é claro que existem os tratamentos de melhora da alimentação, de evitar os fatores desencadeantes, o estresse, o distúrbio do sono, os excessos alimentares, tudo mais. Existem alguns tratamentos alternativos que, em alguns casos, eles se aplicam e produzem algum resultado, como, por exemplo, a acupuntura, se a dor for originário das condições tensionais da coluna, contraturas musculares, então buscar uma melhora dessa condição postural da coluna, de alongamento e fortalecimento.
se for uma disfunção da mastigação, corrigir esse fato, né? Seriam as dores relacionadas com a articulação temporomandibular. Então, voltamos, o diagnóstico correto leva ao tratamento correto. Então, nós temos muitas e muitas classificações de dores de cabeça e para cada uma existe um tratamento adequado. Inclusive essa que a gente vai mostrar agora, o senhor acabou de citar, as tensões, a cefaleia tensional, doutor. Essa tela aí, eu leio, daí o senhor comenta, doutora. Se manifesta-se de forma episódica, passa a se tornar crônica, aperto nos dois lados da cabeça, não é acompanhada por náuseas e vômitos, pode ser diagnosticada por episódios de 30 minutos ou mais, ao longo de 15 dias por mês. Essa tensão, doutor, é alguma coisa que está lá comprimida dentro? É o caso da coluna aí, doutor? Então, nós podemos dizer assim, que ela é tensional. Então, as tensões, elas podem ser físicas, posturais, psicológicas, emocionais. Psicológicas. Então, aquela pessoa que tem um problema que tem que ser solucionado e não encontra solução, isso vai produzir um sintoma em algum órgão de choque, né? Pode ser uma hipertensão arterial, pode ser um excesso alimentar, obesidade, pode ser uma disfunção do sono e pode ser a dor de cabeça por uma tensão emocional. E as questões posturais, né? Fala-se muito hoje desse hábito das pessoas andarem olhando no celular dessa forma. Ainda não ficou muito bem provado, mas não deve ser saudável para a coluna, para a postura, né? Então, basicamente, essas questões posturais e emocionais. A questão da alimentação, doutor, assim, tem gente assim que passa muito tempo sem comer, né? Ou seja, e passar muito tempo sem comer pode também, o organismo pode dizer assim, ei, eu estou precisando de comida aqui. Então, a dor de cabeça é um sinal de que come alguma coisinha porque eu posso piorar? Sim. Alguns indivíduos, as pessoas são muito diferentes entre si, né? Então, tem pessoas que passam o dia inteiro sem comer absolutamente nada e não sentem nada. O correto, uma boa conduta é você ter uma alimentação fracionada, você tomar o café da manhã, que é a refeição mais importante, não passar em jejum até o horário do almoço, fazer uma alimentação intermediária, no meio da manhã, uma fruta, à tarde. Então, esse é o ideal. Porque conforme vai caindo, né, existe uma situação que chama hipoglicemia. A pessoa não se alimenta, o açúcar do sangue, que é a nossa fonte de energia, vai baixando, então vem a dor de cabeça, o mal-estar, a fraqueza, o sono. Então pode ser, sim, um erro alimentar, que a gente chama, né? Exato, né? Tem mais alguma tela aí, diretora, sobre a cefaleia tensional ou é só essa? Então, mas tem alguma outra... Isso, cefaleia primária enfacada. Ai. A gente já está recebendo muita facada por aí ultimamente, doutora. Assim, agora, explica essa então lá. Pontadas que duram apenas alguns segundos, partes posterior da cabeça, é muito comum em portadores de enxaqueca, 40% dos casos, ou cefaleia de salva, 30%, né? Enfacada, ou seja, é aquelas pontadas, doutora, é isso? Ela não chega a ser uma dor assim tão intensa, mas ela ocorre, né, em pontadas, agulhadas, facadas, né? A pessoa descreve como dessa forma e ela é associada com outras formas de dor. Também é uma cefaleia primária, ela não tem relação direta com outras doenças que estejam ocorrendo. E o tratamento não chega a ser muito complicado, né? Entendi. Ela responde bem ao tratamento. Ok. Tem uma outra, Marina, aproveitar assim esse momento das telas aí, a cefaleia hípnica, isso? Hípnica, que ocorre durante o sono e chega a acordar a pessoa, é o caso aí da dona. Geralmente surge a partir dos 50 anos, a dor é geralmente fraca e moderada. A dor é bilateral em cerca de 2/3 dos casos e a crise dura geralmente 15 a 180 minutos, né?
180 minutos, o que é 3 horas aí por aí, né? E aí, doutor? Esse seria o caso da dor de cabeça da senhora que nos mandou a mensagem. Que acorda, a nossa amiga Simone. Simone, é. E então ela ela tem uma relação com o sono, com algum processo vascular, hormonal ou alguma outra coisa, ou até respiratório, uma apneia, está produzindo essa dor. Então, mas como eu falei antes, a dor de cabeça que acorda o indivíduo à noite, ela tem que ser investigada, principalmente se ela está ocorrendo de pouco tempo para cá. Olha que interessante aí. Ô, doutor, essas situações casuísticas, assim, a pessoa andou muito tempo no sol, né, desprotegida, assim, um chapéuzinho, assim, um bonezinho, e de repente a cabeça está, né, a tensão, é trânsito, é isso, aquilo, de repente chega em casa com aquela reclamando dor de cabeça, porque, né, o sol também provoca isso, essa exposição provoca isso, doutor? Existem dentro das causas de crise de enxaqueca, nós temos a claridade excessiva, súbita, você sai de um lugar escuro para um lugar muito claro, o calor, atividade física, falou do trânsito, assim, de repente a poluição, aquele cheiro de gasolina, óleo diesel, perfume, todos esses fatores ambientais também podem desencadear a dor de cabeça. Entendi. Então, minha dor é tipicamente desencadeada pela claridade. Às vezes usar um óculos escuro já ajuda muito nisso daí. Né? Ô, doutor Carlos, assim, o diagnóstico, digamos, uma enxaqueca é clínico, é a conversa, é a situação? Ou existe, eu vou fazer um hemograma, e o hemograma vai apresentar um tal número, um tal elemento lá, que pode ser um indicativo de uma enxaqueca? Como é que eu sei que eu tenho enxaqueca? Além do que a gente já viu aqui dos elementos. Se os elementos clínicos, então, a anamnese, a conversa que o médico tem com o paciente, o histórico, essa classificação, localização, tipo de dor, fator que produz, fator que alivia, toda essa nomenclatura que nós damos à dor, ela chega ao diagnóstico. Se o diagnóstico é enxaqueca, não existe exame complementar que vá conferir esse diagnóstico, porque ela é uma cefaleia primária, tudo vai estar praticamente normal. Okay. Porém, se existe algum sinal de alerta, aí temos que fazer um exame para ver se é uma outra coisa. O paciente tem uma dor que nunca teve antes, que começou há algumas horas, associada com febre, vômito, é necessário ver se de repente não é uma meningite, né? Então, tem o detalhe que nos leva a fazer uma investigação complementar. É isso que eu ia introduzir, doutor. Até que ponto, assim, o elemento febre, né? Febre e cefaleia, febre e enxaqueca. Mas o senhor vai responder no próximo bloco, gente. A indicação que eu tenho para você hoje, gente, aqui, eu mostro aqui para você, a Bíblia, isso aqui, a Bíblia Ave Maria, né? Letras grandes, está no Shopping Católico, está o endereço certinho para você. E também uma dica fantástica para você, a doutora Gisela Savioli, ela é nutricionista, né? Desafio do Bem, está aqui, mostrando aqui do ladinho, Desafio do Bem, 30 dias aqui, ó. Doutora Gisela está no... na verdade, assim, é uma questão da alimentação, né? Desafio do Bem, 30 dias, assim, como regular sua alimentação. Ela é uma excelente nutricionista. Eis a dica, então, para você. Tudo isso você encontra no Shopping Católico. A Palavra de Deus e o Desafio do Bem. Com essas dicas, nós vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde com o Super Dr. Carlos Melro, médico neurocirurgião. A gente volta já só para você.